graça e a paz, amados. Amém. 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 Que bom mais uma vez estar com vocês. É muito bom quando nós podemos estar na casa do Senhor. A palavra de Deus diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 fora. Então é muito bom estar aqui hoje. Muito bom estar com vocês. Amém. Quinta-feira passada foi uma bênção, né? Derramar de Deus foi extraordinário na quinta-feira. O Senhor derramou coisas maravilhosas através do seu Espírito para nós. E hoje não será diferente. Você crê nisso ou não? Amém. Crê mesmo? Amém. Hoje não será diferente. A palavra vai falar no teu coração. Vai calar dentro do teu coração de uma forma muito especial. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar para os irmãos algo. O povo de Israel, quando nós olhamos a palavra, tem alguns irmãos que gostam muito de ler a Bíblia, de ler a palavra, né? E gostam muito de ler sobre o povo de Israel de antigamente. Tem alguns irmãos que não gostam tanto de ler a palavra, por isso não se aplicam em ler. Mas tem os irmãos que gostam de ler bastante a palavra, leem bastante a palavra do Senhor, né? Então eu quero dizer para os irmãos que o povo de Israel, desde lá do começo, esse povo sempre estava debaixo de um jugo de escravidão. Por quê? Porque o povo, na verdade, não aprendia e não aprende. Não aprende a andar com Deus e a fazer a vontade do Senhor. E hoje eu quero ministrar sobre isso, né? Mais uma vez, sobre esse povo de Israel que precisa aprender a fazer a vontade do Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, para ser abençoado por Deus. Assim como nós falamos na quinta-feira passada aqui, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes hoje. Amém? Olha o teu irmão, diz assim: cuidado com as suas atitudes hoje. Porque as suas atitudes... Eu não ouvi os irmãos falar. Porque as suas atitudes hoje vai fazer o teu futuro amanhã. É isso. Conforme você age hoje, é o teu futuro de amanhã. Então tome cuidado com as suas atitudes hoje. O que você faz hoje vai comprometer o seu futuro? Não faça. Se vai comprometer para ruim, não faça. Se é para o bem, faça. Então nós temos que tomar cuidado, analisar todas as nossas ações, o que nós vamos falar. Muito cuidado com falar. Cuidado com agir, para que a gente não possa comprometer o nosso futuro. Pois bem, eu quero que você abra a tua Bíblia em Juízes, no capítulo 13. Nós temos falado na campanha muito sobre o livro de Juízes, na vida de Gideão. Mas hoje eu quero falar em Juízes sobre a vida de um outro homem levantado por Deus. Juízes capítulo 13. Todos acharam? Digo amém? Amém. O versículo 1 diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Olha só o que eu estava falando no começo. O povo de Israel sempre errando, sempre fazendo o que não aprova o Senhor. E agora nós temos mais uma vez uma escravidão de 40 anos, porque eles voltaram a fazer o que não aprova o Senhor. Amados, é por isso que nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Cuidado com o que nós fazemos para não desagradar o coração de Deus. Para que sejamos aprovados pelo Senhor. Para que Deus possa construir em nós uma fortaleza da qual, quando o inimigo chegar em nós, ele não vai encontrar espaço para isso. Amém? Versículo 2: certo homem de Zorá, chamado
mas engravidará e dará à luz um filho. Versículo 4. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Deus aqui mais uma vez manda um homem para que pudesse libertar o povo da escravidão. Nós temos conhecimento de Moisés, nós temos conhecimento de Jacó, nós temos conhecimento de Davi, nós temos conhecimento de tantos homens, mas Deus manda mais uma vez um homem. Levanta um homem. Olha para o teu irmão e diz assim: esse homem pode ser você hoje. Que Deus possa estar levantando para a libertação do povo de Israel. Talvez você fale assim: mas não existe mais escravidão hoje. Existe, amado. O povo está escravo na mão dos inimigos. Satanás tem escravizado o seu povo, tem levantado contra o seu povo, tem jogado laço na vida do seu povo e precisa de libertação. E Deus está levantando homens e mulheres segundo o seu coração. Glória a Deus. Você pode ser um desses. Versículo 6. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Amém? Amém. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Sansão. Um juiz levantado por Deus para a libertação do povo de Israel. Mais uma vez escravo dos filisteus. Todos nós conhecemos a história de Sansão. Foi um homem escolhido por Deus para salvar Israel das mãos aqui dos filisteus, para que ele conseguisse levar a bom termo a sua missão. Não é? Ele aqui adota de Deus. Deus faz sobre ele e derrama sobre ele uma força descomunal, uma força além do normal, para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Talvez isso Deus esteja fazendo conosco em áreas da nossa vida, para que nós possamos ver que Deus está nos levantando, para que nós possamos ser essa fonte de Deus, para que possamos assim levar libertação àqueles que estão cativos. A libertação vem do Senhor, porém o vaso é preparado por Ele, pode ser eu e você. Deus levanta aqui quem? Sansão. Sansão é levantado. Porém, ao longo da sua trajetória, a trajetória de Sansão, ele se envolveu em brigas, em enigmas e conheceu uma outra mulher chamada Dalila. Olha para o irmão e diz assim: Dalila. Quem era Dalila? Uma prostituta. Dalila era uma prostituta. E Sansão conheceu quem? Dalila. Esse longo da trajetória de Sansão acabou aqui fazendo com que ele desperdiçasse tudo, pois ele se deixou levar pela mulher que ele amava, que traiu e que o entregou nas mãos dos seus inimigos. Eu só estou trazendo a você a memória dessa história, porque talvez você conheça, mas talvez você já ouviu falar de Sansão, mas nunca soube dos acontecimentos,
o que aconteceu verdadeiramente na vida de Sansão. Mas ele desperdiça tudo, porque entregou a sua vida a um amor por uma mulher na qual Deus não aprovava. Entenda, queridos, que muitas vezes nós temos situações na nossa vida, momentos na nossa vida, que nós desagradamos a Deus em algumas situações, em algumas coisas. E talvez o desagradar a Deus, a atitude desse presente que nós tomamos, essa atitude vai comprometer todo o nosso futuro. As atitudes de Sansão do passado comprometeu o seu futuro. Olha para o teu irmão e diz assim: o que você fez ontem? Fala para ele: o que você fez ontem não se pode mais mexer. É passado, passou. Não tem mais como consertar o que você fez ontem, mas o que você faz hoje compromete o seu futuro, tanto para o bem como para o mal. Amém? E aqui Sansão, que era um grande guerreiro, possuidor de uma força física sobrenatural, terminou. Mas pastor, aonde o senhor quer chegar com essa história? Eu quero só ler mais um texto de você. Juízes 16, 21. Juízes 16, 21. Diz assim: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para casa, prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar o moinho na prisão. Foi o que aconteceu com Sansão pelas suas atitudes que não foram agradáveis a Deus. Pelas suas atitudes que não foram pensadas antes de cometer qualquer tipo de erro. Por uma atitude pela qual não imaginou e não pensou no que Deus estava preparando para este homem, como vida de um libertador, de um povo que está escravo. Oh, meu amado, Deus está dizendo para você nesta noite que Ele está passando os olhos para procurar verdadeiros adoradores, homens e mulheres que são buscados por Deus para fazer a diferença numa nação na qual está completamente corrompida e que o inimigo está escravizando a cada dia que passa. E esse homem e essa mulher é eu e você. Não podemos fugir daquilo que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida. Talvez ninguém dê nada para você, mas o Senhor está olhando para você e diz assim: eu te levanto hoje como um braço forte e vou colocar libertação nas tuas mãos. Como Sansão conheceu essa mulher? Sansão conheceu essa mulher quando ele foi a Gaza. Sansão era um homem que fazia de tudo quanto é coisa na hora que ele queria, da forma que ele queria. Muitas vezes os seus pais até o recriminavam, chamavam a sua atenção, mas ele não queria nem saber, ele fazia, acontecia. Ele sabia que tinha algo nele especial. Ele arrebentava leões, rasgava o meio. Sansão, com uma queixada de jumento, destruiu 1000 homens que estavam esperando ele para pegar e matá-lo. Sansão, quando estava na cidade, que queriam cercar toda a cidade e fechar os portões da cidade, ele chegou no portão, arrebentou no peito todos os terrores, levantou aquele portão e subiu até um monte e colocou o portão lá em cima, dizendo: não há nada que pode derrubar o Senhor dos Exércitos.
irmão, diz assim: se Deus coloca sobre ti unção e poder, nada pode te derrubar. Mas olha para ele e diz: mas cuidado com as tuas atitudes. Só quem pode quebrar o poder de Deus é eu e você mesmo, amado. Mas ninguém pode. Porque o que Deus está plantando dentro de mim e de você tem um propósito do Senhor. E o propósito de Deus é que o seu povo seja vencedor e vitorioso em qualquer situação. Quando o povo de Gaza soube que ele estava lá, cercado o local, fincaram a sua espada com a intenção de matar Sansão. Ele, porém, ficou deitado lá até a meia-noite, descansando de boa, sem se preocupar. Fecharam os portões. Falaram: agora nós prendemos ele, pegamos e matamos, se enganaram. Sansão, com a sua força descomunal, levantou aqueles portões, arrancou, levou no peito e disse: ninguém pode parar o ungido do Senhor. Ninguém pode parar o ungido do Senhor. Depois desses eventos, ele se aproximou de uma mulher no vale de Soreque, e o nome dela era Dalila, uma prostituta. Ele conheceu Dalila e ele se apaixonou por Dalila. Pois bem, o que eu quero que você entenda com essa palavra que eu estou trazendo para você hoje de Sansão é que em nossa caminhada, queridos, às vezes nós vemos pessoas vindo muito bem. Nós olhamos ao nosso lado e vemos pessoas andando na presença de Deus, vindo, começa a sua caminhada diante do Senhor, está firme, caminhando em consciência ou consonância com as coisas de Deus, e de repente nós somos surpreendidos com uma notícia da qual nós ficamos em alerta falando: mas o que aconteceu? Fulano se desviou do caminho, Beltrano começou a fazer coisas erradas. E isso não é raro. Nós nos surpreendemos muito, pois jamais poderíamos imaginar que isso pudesse vir a acontecer com aquela pessoa que nós estamos vendo caminhando tão certo, tão reto diante de Deus. Mas o que aconteceu? O que foi? Qual é o problema que essa pessoa enfrentou? Em primeiro lugar, é bom que fique bem claro, queridos, que todos nós, todos estamos aqui no rol dessas pessoas que podem, de um momento para o outro, vir a cair. Eu e você, qualquer um de nós, estamos no meio, no rol dessas pessoas que podem vir de qualquer momento, a qualquer hora, a cair. Mas por quê? Porque simplesmente nós somos seres humanos. Somente isto já é motivo para que tal coisa aconteça. Mas eu quero ir um pouco mais além na minha meditação com vocês. Nós podemos fazer aqui uma divisão entre os diversos seres humanos, e dentro dessa divisão existe aqueles que, muito embora já tenham se convertido, estão caminhando de acordo com os preceitos de Deus. E esse pode ser você e pode ser eu. Amém? Amém, Amém, queridos? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Estão entendendo o que o Espírito Santo quer falar para vocês? Então esses conhecem a
a Deus, anda nos preceitos do Senhor e gostam de viver perigosamente. Pessoas que estão diante do Senhor, que vêm à igreja, que ora, que busca, que levanta a mão, que adora ao Senhor, mas não tem um pingo de consciência e gosta de viver perigosamente, ou seja, muito próximo das coisas do mundo. Será que Deus está querendo nos dizer alguma coisa? Quando eu uso o termo aqui muito próximo, para diferenciar essas pessoas, já que como estamos neste mundo, fica impossível não conviver com as coisas do mundo. Estamos nele. Todo dia você sai para ir ao trabalho, você tem que conviver com as coisas do mundo. Quando você sai para ir passear, tem que conviver com as coisas do mundo. Quando você sai para levar as crianças na escola, tem que conviver com as coisas do mundo. Então, muitas vezes estamos tão próximo das coisas do mundo que precisa acender na nossa mente um alerta. Estamos vivendo perigosamente. Entretanto, essas pessoas que gostam de perigo se aproximam mais do que deviam das coisas mundanas. Como assim, pastor? Verdade. Por que elas se aproximam perigosamente dessas coisas? Elas estão achando que nada, mas nada, absolutamente nada vai acontecer com elas. Olha a vida de Santão. Eu tenho uma força sobrenatural. Deus colocou sobre mim. O inimigo não pode comigo. Então, eu posso chegar perto do perigo que nada vai me acontecer. Era assim que ele estava pensando. E é assim, meu amado, que nós pensamos todos os dias. Nós nascemos porque nós oramos, porque nós somos 10 anos de cristãos, porque nós lemos a Bíblia, porque nós temos versículos decorados na ponta da língua. Nós somos imunes a qualquer coisa que o mundo tenha aí fora. E nós então andamos em perigo. São fortes. Acham-se com uma força sobrenatural. Fortes o suficiente para saber separar as coisas. E a notícia ruim que eu quero dar, sabe qual é? Não somos fortes assim. Nem eu e nem você. E aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero chegar com essa palavra de ensinamento hoje para a família da Igreja Manassés? É que nós vivemos uma constante luta entre a carne e o Espírito. Olha para muitos assim, carne e Espírito. E a principal estratégia para não ficar tentando é fugir. Mas pastor, não temos o poder de Jesus, o nome dele não é poderoso, ele não é o Senhor dos Senhores. É. Mas a Bíblia diz assim: fugir
Ai. Eles começam uma batalha e começam a perder. Começam a perder. E vai perdendo. E Josué se desespera. E Josué não vê a vitória vindo. E vai acabando com que aquele inimigo vai vencendo a batalha. Josué então se prostra no monte e diz: Deus, o que está acontecendo? O Senhor fala assim: ô Josué, levanta daí, porque está prostrado. O meu povo fez o que não era reto aos meus olhos. Roubaram e tiraram daquilo que eu mandei que não era para fazer e levaram para Israel. Por isso então Josué, pega o seu povo e volta para trás. Foge deles, porque eles vão destruir todos vocês. Porque a minha presença não vai com vocês. Meu querido, quando nós pecamos, quando nós temos atitudes erradas, a presença de Deus fica lá. Nós vamos sozinhos para a batalha. E ir sozinho para a batalha é derrota na certa. Josué então volta e começa a procurar tudo aquilo que estava errado. E ele encontra na tenda de Acã, desenterra, traz para cá. As consequências sobre Israel estava livre, mas as consequências do pecado de Acã arrastou toda a sua família para a morte. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso, sabe o que, amados? Que muitas vezes o teu pecado está trazendo prejuízo para todos os que te cercam, seja esposo, esposa, filho, filha, pai, mãe, tio, tia, seja quem for. E tem muitas pessoas que batem no peito e dizem: ninguém tem nada a ver com minha vida. Eu faço o que eu quero. Seria bom que você fizesse o que você quer, se não envolvesse outras pessoas no seu pecado. Mas não é assim que acontece. E isso envolve para nós discernimento. Ninguém precisa dizer para alguém o que é certo ou errado. Eu preciso dizer para qualquer um de vocês aqui o que é certo e errado? Não. Claro que não. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Então por que tem tantas pessoas que sabem o que é certo e errado e continuam fazendo errado? A paz do Senhor Jesus. Eu estou de passar, que está passando. Mas isso não é manter longe possível do errado. Não é ficar ali somente olhando o que vai acontecer conosco. Não, primeiro é se prostrar diante do Senhor, é se entregar diante dele, é falar: Senhor, olha, eu sei que isso é errado, por isso eu não quero cometer esse erro, Senhor. Então, foge, meu amado, foge da aparência do mal. Sai da aparência do mal, porque o mal vai te levar para a destruição. Isso envolve decisões, amém? Olha o teu irmão, diz assim: isso envolve decisões. Isso envolve decisões. Se você está andando com pessoas que você sabe que envolve algum perigo, para de andar. Amém ou não? Olha o teu irmão, diz assim: se você está andando com pessoas que você sabe que envolve algum perigo, para de andar. Se você anda trocando olhar
de mim. O que é preciso para entender que nós precisamos nos colocar longe das coisas que podem nos levar a pecar? É fugir mesmo. Amém. Glória a Deus. Fugir. E você está disposto a fugir? Amém. Você está andando, está sabendo que aquilo está te provocando, está me provocando, está me provocando, está me provocando. Fuja! Sai fora! É como aquela história do chefe indígena. Vocês conhecem a história do chefe indígena? Não? Vou contar para vocês. Ele era recém-convertido e conversando com dois homens brancos que chegam lá para conversar com ele. De repente, um daqueles homens olha para ele e diz assim: chefe, como vai a sua nova vida em Cristo? A resposta dele é: parece que tem dois animais brigando dentro de mim. Quando ele é perguntado: olha, como é que é a sua nova vida em Cristo? Parece dois animais que estão brigando dentro de mim. Aí um deles, o outro branco, chega e pergunta assim: e qual deles está ganhando? Aí ele diz assim: o que está ganhando é aquele que eu estou alimentando todos os dias. Não é um animal que está brigando dentro de você, que é carne e espírito. Qual que está ganhando? É a carne ou é o espírito? Quem é que você está alimentando mais? A carne ou é o espírito? Hein, meu amado? Qual? O que fizeram os líderes filisteus quando viram que Sansão estava apaixonado por Dalila? Os líderes foram até Dalila, pediram para que ela tentasse descobrir de onde vinha a força de Sansão. Então, a pesquisar com Sansão de onde vinha a sua força. E a partir dali, começa a tentar descobrir essa força. Tentou algumas vezes, outras e outras, até que ele, de uma forma infantil, tomou a decisão de contar a verdade para Dalila. E aí ele então conta. E aí ela pega, repassa a informação para os líderes filisteus. E eles conseguiram dominar Sansão. As pessoas que vivem cometendo seus erros esquecem quase sempre que existe muita gente que sofre por causa dos seus erros. Sansão esqueceu que tinha toda uma nação que estava esperando há 40 anos ser liberta do cativeiro. E ele então tem uma atitude completamente infantil de relatar todo o segredo que Deus colocou em suas mãos. Querido, sabe o que o Espírito de Deus fala no meu coração para falar para você? É que tem coisas que Deus revela para nós que ninguém precisa saber. Tem situações que Deus revela para você, meu irmão, que o teu inimigo não pode nem sonhar em saber, porque se ele souber, ele vai armar uma armadilha para tirar de você o poder que Deus colocou nas suas mãos. Por isso você tem que aprender a andar com Deus.
nós pecamos, sofremos todas as consequências geradas por aqueles erros. Porém, nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, enfim, todos aqueles que nós amamos sofrem a mesma proporção, e isso muitas vezes passa desapercebido por aquela pessoa que vive repetindo os seus erros. E o que nós precisamos entender é que os nossos erros não afetam somente a nós, afetam todas as pessoas que nos cercam. E nós precisamos tomar decisões na nossa vida de não mais ter atitudes de erros, de pecados. A palavra de Deus diz no Romano: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite, depende da tua resposta, para que Deus possa ver qual é o teu coração. Você está disposto a morrer para o pecado e viver para Deus? Sim. Glória a Deus. Eu estou. Mas não adianta somente eu abrir a boca e falar eu estou. Quando eu falo eu estou, eu me vigio. Eu tomo cuidado com as minhas decisões, com aquilo que eu vou fazer, com aquilo que eu vou falar. Hoje não. Mas qualquer domingo eu vou trazer sobre o nosso falar, o que isso implica, como isso é terrível e pode destruir vidas. Talvez se fosse só nós que isso fosse afetar, tudo bem. Mas os nossos deslizes, amados, implicam em acertar outras pessoas. E Sansão não acertou somente o povo de Israel, ele acertou a família dele inteira. Foi uma destruição total. Será que nós não podemos enxergar que Deus está nos mostrando a cada dia aqui em Manassés? Que Deus está procurando um povo diferente. É um povo que vai ser vencedor todos os dias e todas as horas, que vai conhecer o pecado, as armadilhas do diabo e não vai brincar com isso. Para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos ser guerreiros do Senhor, para que nós possamos honrar o nome de Jeová Jireh. Aleluia, Jesus. Nós precisamos viver as verdades dele. Em todo o tempo Israel se arrebentando na escravidão, sendo destruído somente porque não seguia o compromisso para com Deus. Não ouvia a sua palavra, não vivia a sua palavra. Erram de forma contumaz, insistente. Peca hoje, pede perdão, Deus me perdoa pelo pecado, amanhã peca de novo. Deus me perdoa pelo pecado, depois da manhã peca de novo. E vai comprometendo a vida com Deus. A carne está ganhando todos os dias.
fonte que nos libera para sermos vencedores prósperos é estar na presença do Senhor. Quando Israel morre tudo no deserto, aquela geração toda que saiu do Egito, Deus levanta Josué e Caleb e diz para eles dois assim, ó, Josué, você a partir de agora vai levar esse povo. Josué fala, mas como assim? Eu não tenho condições. E Deus diz para ele, ô Josué, deixa eu te ensinar uma coisa. Seja tão somente o quê? Corajoso. Olha para o teu irmão assim, seja corajoso. Diga não sempre para o pecado. Querido, não tenha medo de que a pessoa fale assim, esse cara é careta, tudo é pecado para ele, tudo é isso. Tudo é pecado para você. O que é pecado é pecado. O que não é pecado, não é pecado. Mas o que é pecado, querido, é pecado e tem que ser declarado, é pecado. E nós precisamos entender isso. Sabe? Porque nós costumamos misturar, sabe o quê? O profano com o santo. E não temos princípios diante de Deus. Sabe? Eu tive com um pastor essa semana para tratar do casamento do Miguel e da Ana. Pastor Márcio. Muitos conhecem aqui, esposo da Grace. Estávamos tratando ali sobre o casamento que vai ser na igreja deles, porque aqui é muito pequeno. E ela vira para ele e fala assim, ô pastor, deixa eu perguntar uma coisa, sobre as músicas que nós vamos colocar para o casamento, para a entrada, pode ser músicas em inglês, qualquer música. Ele falou assim, querido, desde que você não traga para dentro da minha igreja o profano, pode entrar. Do contrário, não, só o santo. Ele não pensou duas vezes para dizer para ela, não. Ele falou, o profano não entra aqui. E nós temos que entender que o profano não entra na nossa vida, amados. É só o santo que entra. Amém, Senhor. Mas pastor, a Bíblia diz que não tem santo. A palavra de Deus diz assim, sede santo, porque eu sou santo. Quando Josué estava lá correndo para vencer as batalhas, o Senhor falou assim, ó, fala para esse povo, Josué, eles devem se santificar hoje. Ó a ação, ó a atitude de maravilhas amanhã é santificação hoje. O que é santo? É separado do profano. Nós precisamos, amado, entender que Deus quer nos dar vitória, mas quem coloca a derrota na nossa vida não é Satanás, somos nós mesmos. Porque Satanás não tem autoridade de colocar a derrota na tua vida se você estiver santo, se você estiver na presença de Deus. Ele não tem poder e nem autoridade, só você pode fazer isso. E aonde eu quero chegar? Mostrar para vocês que apesar da vontade de Deus, a vontade do homem pode decidir. Olha o teu irmão diz assim, apesar da vontade de Deus, a vontade do homem pode decidir. Deixa eu pensar assim, pastor, eu não consegui entender essa frase. Peraí, deixa eu pensar, deixa eu analisar essa frase. Peraí. Esse desfecho não era o que Deus tinha planejado para Sansão. Deus não planejou isso para ele. O que Deus planejou para Sansão? Libertação do povo. Deu para ele uma ferramenta, uma arma sobrenatural. Que viria a partir do momento que ele tivesse uma vida de santificação sobre ele. Para que fosse derrotado os inimigos. O plano era completamente outro, mas as decisões tomadas por ele foram fundamentais para chegar no fim trágico de Sansão.
as escolhas de Sansão que levaram ele a ter aliança com outras pessoas. Querido, são as suas escolhas que levam você a ter aliança com outra pessoa e deixar Deus de lado. Quais têm sido as suas escolhas ultimamente? É estar na presença de Deus? Ou você anda por aí procurando uma igreja que te agrade, um pastor que fale mansamente? Ou você anda procurando uma igreja que tenha a voz mais bonita, a adoração melhor? O que você está procurando diante de Deus? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ele pode te encontrar se você adorar Ele em espírito e em verdade. Que Deus quer isso de você, querido. Queria isso de Sansão. As escolhas levaram Sansão a ter alianças erradas. A tua escolha pode levar você a ter aliança errada. Podemos dizer que Sansão foi até muito ingênuo, certo? Ingênuo, porque Dalila já tinha tentado várias vezes fazer isso, descobrir de onde vinha a força dele. Será que ele não desconfiou disso? Será que estava tão apaixonado assim que nem sequer percebeu isso? O certo, sabe o que é, querido? É que o estilo de vida, o comportamento, conduziram a estrada sem volta e jogou o plano de Deus tudo no buraco que tinha para a sua vida. Qual tem sido o seu estilo de vida? Qual tem sido o meu? Quando nós falamos de livre-arbítrio, alguém já ouviu falar de livre-arbítrio aqui? Levante a mão. Livre-arbítrio. Quando nós falamos de livre-arbítrio, muitas vezes nós não damos a mínima importância. Não é verdade? Não damos a mínima importância. Mas Deus te deu poder de decisão de escolha. Aí ele diz assim: escolha o que vocês querem para vocês hoje, a bênção ou a maldição. Livre-arbítrio é isso, Deus te deu, para que você possa escolher o que você quer fazer, as suas decisões do dia, as suas decisões do momento, sabendo que a decisão que você tomar, meu amado, vai comprometer o teu futuro. O que nós vemos nesse caso é que nós somos reféns das nossas escolhas. Olha para o teu irmão e diz assim: você é refém das suas escolhas. Algumas decisões tomadas por nós, elas terão consequências permanentes e não terão volta. É por isso que
goste disso. Fala, Senhor, eu recebo essa restauração na minha vida. Eu recebo, Senhor, essa restauração. É um novo tempo, amado. É um novo tempo de Deus sobre ti. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se você colocá-la dentro do teu coração, é um novo tempo do Senhor na tua vida. É tempo de prosperidade, é tempo de crescimento, é tempo de sucesso. Seja o Josué. O Senhor diz para ele: seja tão somente corajoso, não tenha medo. Mas qual é o segredo, Senhor? O Senhor diz: olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Faça com que tudo está escrito nela se cumpra na sua vida. Aí então tu serás bem-sucedido e próspero. Palavra, amado, viver a verdade do Senhor. Obedecer o Senhor. Deus é contigo. Deus é contigo. O Senhor está dando para nós oportunidades nesse tempo tremendas. Quantos anos andamos no Evangelho, andamos por aí, fomos para cá e para lá, não tivemos oportunidade como essa de ouvir a voz de Deus, uma palavra que muitas vezes ela vem aquecer o nosso coração, nos tirar tudo que é indigno, tudo que é pecado, tudo que é ruim e colocar a verdade do Senhor, a sua palavra. Deixa Deus trabalhar isso em você, amém? O Senhor vai continuar trabalhando durante toda a semana essa palavra na vida de vocês. E se vocês querem um conselho pastoral, pegue tudo que vocês ouviram hoje, ministre as pessoas que você encontrar, fale um pouco, não precisa falar tudo não. Você contou com a pessoa, não? Eu ouvi uma palavra na igreja que falava sobre a vida de Sansão, que não teve comunhão com Deus, um relacionamento com Deus sincero, teve atitudes erradas, e essas atitudes levaram ele à escravidão, a ser preso pelos seus inimigos. Porém, se nós temos uma atitude diferenciada, o Senhor nos leva à vitória. O Senhor é contigo. Comece a ministrar isso ao coração das pessoas. Aonde você for, aonde você estiver, não tenha medo de falar da palavra do Senhor. Não tenha medo de ministrar. Amém, queridos? Amém. Olha para o irmão e diz assim: eu fui abençoado nessa noite. Eu estou levando para casa a bênção do Senhor. Olha para o irmão e diz assim: ela vai contaminar toda a minha